Olá, nós estamos para mais uma aula de escola dominical. Agradecemos a presença de todos e todas. Espero que esse seja um momento importante de reflexão para que todos e todas nós sejamos edificados pela palavra do Senhor. Antes de abrirmos e meditarmos na palavra, eu queria orar com você. Vamos orar ao nosso Deus. Pai de amor e de misericórdia, eu peço e suplico, ó Pai, o Senhor é Deus sobre todas as coisas, o Senhor sabe todas as situações, mas, ó Pai, humildemente, na minha posição de servo, peço que o Senhor nos oriente nesse momento de reflexão da Tua Palavra, que o Senhor, através do Santo Espírito, nos traga clareza, a fim de colocarmos em prática os Teus ricos ensinamentos. Cuida da vida de cada irmão e irmã, e nos ajude, ó Pai, a sermos uma igreja cada vez mais atuante, abençoando sobretudo aqueles que estão necessitados. E oramos e pedimos tudo no nome santo de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias e o texto base para a nossa lição está lá no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 9, faremos a leitura do versículo 35 até o versículo 15 do capítulo 10. E a palavra do Senhor diz assim: E percorria Jesus as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Tendo ele chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos, para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade dos samaritanos ou de samaritanos, mas dê preferência e procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não vos provareis de ouro nem prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforge para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrar na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se, porém, não for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudido o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade.
Amém por esta palavra. O tema da nossa aula de hoje é o seguinte: a importância do grupo Jesus e os seus discípulos. A importância de nós sermos comunidade, né? Qual é o valor que isso tem para nós, né? Por que nós nos unimos? Qual é o objetivo de tudo isso? Qual é a nossa função como igreja? E eu queria nessa introdução colocar aqui uma pergunta provocativa, que vai servir para que você também construa argumentos relevantes e que certamente nos fará repensar a nossa caminhada como comunidade, como grupo e como igreja. Qual a importância do grupo, Jesus e os seus discípulos? Por que é que nós vivemos assim em comunidade, né? Por que nós estamos sempre em grupo, ainda que em tempos de distanciamento a gente se esforça para estarmos aí nos comunicando através dos vídeos, das lives, também das ligações, das videochamadas? Por que essa preocupação em manter-se um grupo? É importante nós refletirmos aqui no texto que Jesus não trabalhou sozinho. Ele investiu na capacitação e treinamento de mais pessoas para que a missão de Deus fosse difundida. Assim também somos nós, né? Nós devemos valorizar o grupo de pessoas, treinarmos pessoas, a fim de que a palavra de Deus seja cada vez mais divulgada. Além de ser divulgada, ela precisa ser vivida. E aí está a importância de nós sermos um grupo. Bem, o que nós temos aqui no Evangelho de Mateus é uma identificação do problema, a formação de um grupo e como esse grupo é enviado. A identificação de um problema, a formação de um grupo e como esse grupo é enviado. Eu costumo fazer aqui uma analogia como se nós fôssemos viajar, né? Vamos começar uma grande viagem. Então, antes de viajar, primeiro você tem que saber quem serão as pessoas que irão contigo, né? Se vão ser apenas os integrantes da sua família, se terá um convidado especial. Aí depois você vai trabalhando e dialogando com a sua família, qual o local que vocês irão, como vai ser essa viagem, qual vai ser o meio de transporte. Depois de tudo isso, você vai se preparar para a viagem, né? Então você vai lá fazer a manutenção preventiva no carro, ou se você for de ônibus ou avião, você vai comprar as passagens, os bilhetes, vai se programar os horários, enfim, vai ter-se toda essa preparação. E na viagem, como vai ser, quanto de recurso eu vou precisar, né? Tudo isso é feito. E eu entendo também esse texto como os preparativos para o envio da missão, a missão que é do Senhor. E ele tem é importante para nós, tem importante significado, porque nós também somos um grupo que somos enviados. É sempre importante frisar isso. Bem, e eu queria aqui investir no primeiro tópico para a nossa conversa, objetivo e alvo. Qual era o objetivo e o alvo desse grupo que estava se formando, daquelas pessoas que Jesus estava chamando para fazerem parte desta comitiva? Objetivo e alvo. Fica muito claro para nós, nos versículos 35 a 38, que Jesus identifica um problema. Diz assim o versículo 36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Aqui o que Jesus fez, ele se compadeceu daquelas pessoas que estavam sofrendo. Portanto, nós como igreja também temos um alvo e um objetivo, né? Nós somos chamados por Deus para cuidar de uma multidão que está aflita e abandonada. Então, pensando na analogia da viagem, o nosso objetivo desta caminhada é
cuidar dos que sofrem. E o que Jesus fazia, também no versículo 31, ele ensinava na sinagoga, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de enfermidades. Então está aí. O objetivo dessa comitiva, ou desse grupo, ou dessa comunidade, ou dessa igreja, né, aqui, obviamente, eu estou já contextualizando, porque no tempo aqui, o contexto não era para a igreja, né, e sim Jesus formando os primeiros discípulos, né, e aqui deixando muito claro que a função deles e delas era para que eles pudessem cuidar das pessoas. Então, o nosso grupo hoje tem que ter essa visão também, né? A importância do grupo, olhando para os discípulos de Jesus, nós entendemos que o grupo tem que cuidar da multidão que tanto está aflita e abandonada. Pense bastante nisso daí, né? Muitas vezes a gente investe tempo, energia, pensando em várias estratégias, elas não são erradas, mas o nosso objetivo tem que ser atender, cuidar da multidão que está aflita e abandonada. Esse é o primeiro ponto que eu queria destacar. Bem, depois então de identificar o objetivo, o alvo desse grupo formado, que estava em formação, Jesus então começa a montar uma estratégia, os métodos, né? Depois de identificado o alvo, Jesus monta a estratégia e o método. O método é assim, né? Bom, então a gente planejou a nossa viagem, como nós faremos a viagem? Né? Olha, eu vou traçar aqui no GPS, vou pegar a rodovia Dutra ou a Fernão Dias, eu escolho qual o meu caminho, o método que eu vou usar, né? Qual é o veículo, como vai ser o meio de transporte, quanto tempo eu vou demorar nesta locomoção, quais os locais da parada, isso tudo faz parte da nossa estratégia, do método que nós escolheremos. E Jesus direciona também, indicando métodos para aqueles homens. O importante método que ele coloca aqui é que eles deveriam começar com as ovelhas perdidas do povo de Israel. Importante também ele dar um método de como eles deveriam agir, né? Chegando numa casa, vocês desejam a paz, né? Desejem a paz para aquele local, e se eles não forem dignos, essa paz volta para os enviados ou para aquele grupo de discípulos, dizendo que, olha, procurem as casas, que as pessoas vão receber vocês, muitos vão receber, outros tantos não, então quem não receber, vocês recolham, né? Vão para outro lugar. Então essas eram as estratégias, e o que eu queria frisar aqui é que Jesus orienta que eles deveriam começar com as ovelhas perdidas de Israel. Aqui tem um rico ensinamento para nós, né? Muitas vezes a gente quer fazer o trabalho ou a formação de um grupo, define o alvo, mas nós esquecemos de trabalhar os nossos ou as nossas, né? A gente esquece de refletir junto com a nossa igreja como nós podemos formar as pessoas, ou como eu posso conquistar mais componentes, integrantes, para nós continuarmos na caminhada. E o que eu queria refletir aqui basicamente Mateus é um evangelho muito direcionado para o povo da descendência dos judeus. Então ele tem essa característica bastante forte, né? Uma linguagem voltada para os de casa, vamos dizer assim. Então, eu queria aqui também desafiar a igreja que nós, quando nós começamos o nosso trabalho, né, a missão, eu não posso negligenciar os da minha casa. Eu preciso também pensar, né, antes de qualquer trabalho missionário, antes de qualquer formação de uma igreja sadia ou de um grupo sadio, eu preciso trabalhar os da minha casa, né? Não posso negligenciar. Então está aí, né? Não adianta nada uma igreja forte se as famílias estão desestruturadas, com problemas. Você precisa também cuidar dos de casa. Uma outra, terceira e última preocupação de quando nós formamos um grupo é quais serão os recursos, não é?
Na viagem também, você certamente investiu lá fazendo os seus orçamentos, né, quanto você vai gastar, o que você vai precisar investir. E também eu entendo que aqueles homens do grupo de Jesus, e também possíveis mulheres que foram entrando, estavam também preocupadas com os recursos. E interessante é que Jesus faz uma orientação, né? Esse aqui, lá nos versículos 10, né, 10 em diante, diz que eles não deveriam, 9, né? Vamos ler o 9 antes. Não vos proveis de ouro, nem prata, nem cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas de sandália, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Vejam só vocês, né? Então, a formação de um grupo deve estar preocupada com o alvo, o objetivo, e o objetivo era atender às multidões que estavam abandonadas, sofrendo. Depois de definir o alvo, o Senhor Jesus aponta uma estratégia. Olha, trabalhe primeiro os da casa de Israel, também nos dando uma rica lição para a gente trabalhar os nossos primeiro. E por último, quanto aos recursos, ele fala para ninguém levar nenhum bem material, nem ouro, nem prata, nem 2 túnicas, para eles irem simplesmente com o que eles tinham ali em mãos. E aqui fica uma lição muito clara, né, que quando nós somos um grupo de discípulos e discípulas de Deus, quem providencia todos os recursos é o próprio Deus. Essa providência mostra que nós estamos dependentes do Pai. E, infelizmente, muitos de nós não, ou deixamos o grupo, a comunidade, por conta dessa preocupação demasiada com os recursos. E o texto aqui é muito claro para a gente. Deus vai providenciar. Ele mostra naqueles e naquelas que estão estendendo as mãos para nós uma forma de providência, né? Durante a caminhada, Deus vai nos sustentando. É basicamente isso que eu tiro de lição para a nossa reflexão. Os recursos, Deus certamente providencia. Bem, então na estigma desses 3 pontos, né, o alvo que nós temos bem definido, cuidar das pessoas que estão sofrendo, a estratégia, vamos começar pelos de casa, e os recursos, Deus providencia. Para concluir essa nossa escola dominical, eu queria apenas trazer aqui uma frase para nós depois debatermos aí cada um na sua casa. O Senhor Jesus mostra claramente que devemos nos preocupar uns com os outros, umas com as outras, começando com os da nossa casa, né? Preocupe-se com os da sua casa. Precisamos valorizar uma vida em grupo, em comunidade, ainda que vivamos nesse tempo especificamente no distanciamento. E devemos fortalecer esse nosso grupo, né? Cuidar dos que estão próximos, para que tenhamos sempre a certeza de que a nossa preocupação é com os que sofrem. E certos de que o sustento, toda a providência, nosso Deus nos dará, né? Eu sei que tem bastante gente preocupada com a providência. A ideia é, confie no seu Deus, Ele vai cuidar do que está aí tanto te preocupando. Essa é a mensagem que eu queria deixar com você. Certamente você vai continuar o debate aí na tua casa. Que Deus, através de Cristo Jesus, nos fortaleça para sermos grupo, comunidade fortalecida através do Espírito Santo de Deus. Amém.